Putin estava representando os BRICS no Alasca. Mudou o paradigma. Os russos vão continuar desmilitarizando a OTAN. Bem-vindos à Normandia. Vocês estão na Normandia, no meio da floresta. Eu estou no jardim de inverno, ou no jardim de verão, na verdade, com claraboia. Tinha muita luz fora, eu queria gravar no jardim, tem um jardim absolutamente espetacular atrás, mas no meio da floresta, literalmente, no norte da Normandia, e nós estamos perto das praias do desembarque na Normandia. Eu estava hoje de manhã em uma caminhada em uma delas, e, bom, nas minhas viagens sempre tem um ângulo direto. E esse ângulo direto é. Eu não sabia que ele ia se manifestar dessa maneira. Vocês sabem que na segunda teve a famosa reunião no Salão Oval da Casa Branca entre Trump, ahn, aquela coisa de Kiev, e a coalizão dos impotentes. Ou, como nós poderíamos definir melhor ainda, e isso inspirado por uma parte da definição do meu amigo George Galloway, escocês com um senso de humor escocês absolutamente impagável. A Branca de Neve, e vocês sabem por que a Branca de Neve, na verdade, pela primeira vez colocou uma jaqueta chinfrim preta, sem gravata, para visitar o Salão Oval, e os sete anões voadores. Os europeus, o misto de União Europeia e OTAN, que uma das fotos é absolutamente espetacular. Estão os sete anões sentadinhos com as mãozinhas cruzadas, como se eles estivessem na escola primária ou no ginasial, esperando uma reprimenda da madre superiora ou do diretor. Todo mundo assim, esperando, e o diretor, claro, do outro lado, o mestre circense do Império do Caos, passando a reprimenda, dizendo: cala a boca, vocês vão fazer o que eu vou mandar daqui para frente. E todos eles lá, sem dúvida, os sete anões que voaram da Europa para Washington, para esse espetáculo kafkiano, mas muito divertido ao mesmo tempo, que foi, mais uma vez, o espetáculo gráfico da inoperância e da, da, da redução absoluta da União Europeia a uma condição de subvassalagem. No caso da OTAN, bem mais complicado, como vocês sabem, porque a União Europeia basicamente responde à OTAN. A Comissão Europeia, liderada, entre aspas, pela imensa, corrupta medusa tóxica, que neta de nazis, eles respondem diretamente à OTAN, que atualmente é o secretário-geral, é o ex-primeiro-ministro holandês Tutti Frutti al-Rutte, aquele pedaço de Gouda passado, um dos piores ministros da história da Holanda, por sinal, e que hoje é o secretário-geral da ONU, da OTAN, desculpe, e que consegue ser ainda mais estúpido do que o predecessor, aquela tábua norueguesa Stoltenberg. E as ordens vêm diretamente, evidentemente, da Casa Branca e do Pentágono. Ou seja, os vassalos foram à matriz, como bons alunos, receber a última lição do condutor circense do Império do Caos, especialmente em relação à Ucrânia. Resumir o que aconteceu entre o Alasca e a reprimenda marcial do dono do Império do Caos em Washington para todos os menininhos e as menininhas estudantis reunidos, nós estamos passando possivelmente para um paradigma diferente em relação aos desenvolvimentos da Ucrânia. Nós não podemos falar em fim da guerra da Ucrânia, porque essa guerra não vai acabar tão cedo, mesmo que haja um acordo de paz. Do ponto de vista da OTAN e
das atuais lideranças da União Europeia, essa guerra contra a Rússia é eterna. E ela vai se metastasizar ou se reformar ou ser reconduzida no futuro como a mesma guerra com uma roupagem diferente. Pode eventualmente haver entre esse ano, não muito provável, mas o ano que vem, um acordo de paz e não um cessar-fogo. Um das conclusões principais do encontro que realmente marcou a reviravolta, que foi Alasca, foi que em 150 minutos, a delegação russa, não só os três que estavam na sala, o presidente Putin, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o assessor presidencial, Yuri Ushakov. Mas a Rússia mandou uma delegação de além de primeiro nível. Muitos de nós nós a qualificamos como Dream Team, lembrando o Dream Team do basquetebol americano. E, de um ponto de vista geopolítico, absolutamente Dream Team. Tinha também o ministro da Defesa, Bolusov, e o ministro das Finanças, Silvanov. Só lá em cima mesmo. Além, é claro, de Kirill da Dmitriev, que é o organizador do Fundo de Investimentos Diretos da Rússia, que tem um trânsito excelente em Wall Street e em Washington. Ele é muito respeitado de Wall Street a Washington. Estava na sala também, não nos 3 mais 3. No início, a conversa era para ser 5 mais 5. E quando você fazia o breakdown dos 5 russos com os 5 americanos, nossa, era o Dream Team jogando com um timeco de basquete da oitava divisão. Bom, o mínimo que se pode dizer é que o secretário de Estado Marco Rubio, americano, aprendeu algumas coisas estando na sala diretamente de Sergei Lavrov, Grandmaster, o maior ministro das relações exteriores do século XXI, sem competição. Quem chega mais próximo é o Wang Yi da China. Não tem competição. E, evidentemente, claro, quem foi o homem do match, o homem da partida no Alasca? Fora Putin, evidentemente, ó, concurso, Lavrov, que desembarcou no Alasca com aquela sweatshirt branca espetacular, com CCCP em letras negras, que virou nossa, uma demência, quase todo mundo no planeta agora quer aquela sweatshirt. E agora não tem como, vai ter que entrar na fila e esperar, sabe Deus quanto tempo. Foi mais uma vez, vindo de Lavrov nada é gratuito. É uma jogada de gênio absoluto no sentido de que, sim, nós éramos CCCP. E depois vocês americanos disseram que com o fim da USSR, da União Soviética, CCCP, vocês eram o único a potência no planeta. Hoje está mais do que provado que vocês mesmos reconheceram que vocês não são a única potência do planeta. Vocês têm que conversar conosco, com a Rússia, a herdeira da CCCP, com tudo que implica, com todas as nuances, gradações, análises ideológicas e pós-ideológicas, etc. E, claro, com um senso de humor que só Lavrov é capaz. Bom, ficou claro já, logo após o encerramento relativamente abrupto do Alasca, onde estava prevista uma coletiva de imprensa de Putin e Trump, e não houve tempo e espaço para nenhuma pergunta de ninguém, porque isso foi um acordo estabelecido entre a equipe Trump e a equipe Putin, considerando o que tinha acontecido logo na chegada, na apresentação do 3 mais 3, quando um pack de hienas, especialmente da mídia mainstream americana, gritando em cima de Putin e de Trump todo tipo de questões mais abstrusas e absurdas.
Evidentemente, as duas delegações depois chegaram a um acordo. Não, não vamos abrir porque as hienas vão voltar com carga total e isso não vai ser uma coletiva, uma conferência de imprensa civilizada. Levando em conta, especialmente, muito importante para vocês no Brasil e para o sul global inteiro, a sala de imprensa gigante ou a manada da imprensa foi que chegou a essa primeira, quando eles viram pela primeira vez os 3+3 juntos, não só ela era fundamentalmente contra Trump, do ponto de vista da mídia mainstream americana, como ela era também contra Putin e vice-versa. A maioria absoluta dos jornalistas que estavam lá eram tanto anti-Putin quanto anti-Trump. Então, do ponto de vista das duas delegações, não fazia nenhum sentido abrir o microfone para para essas hienas todas acumuladas. E eles preferiram que cada um dos lados, como o spin vindo de Washington, de Moscou, foi dirigido pelos dois lados, mas com uma sobriedade que não existia anteriormente. Os principais acordos fechados entre Putin e Trump são secretos. E isso eu deixei bem claro em duas das minhas colunas, nas minhas podcasts, e os nossos amigos analistas independentes, todos eles, Larry Johnson, Ray McGovern, todos frisando. Os acordos principais são secretos e não vai vazar para lado nenhum, foi um acordo entre as duas delegações. Há, evidentemente, hipóteses de trabalho relativas a, por exemplo, Trump finalmente não se sabe porque o personagem é extremamente volátil. Percebeu que não vai haver nenhum tipo de evolução levando a uma possível resolução da tragédia ucraniana sem respeitar as linhas vermelhas russas, que são conhecidas de todos pelo menos há mais de um ano, desde junho do ano passado, estabelecidas pelo presidente Putin e repassadas por todo mundo no altíssimo escalão russo e pelo Ministério das Relações Exteriores russo sempre. Uma Ucrânia neutra, de maneira nenhuma entrar na OTAN, uma reavaliação da expansão da OTAN e voltando a OTAN às suas fronteiras, talvez iniciais do fim do milênio ou de antes de eles começarem a cortejar Geórgia e Ucrânia, ou seja, e até antes de chegarem ao Báltico. Isso, claro, vai ser muito mais complicado, mas no mínimo OTAN fora da Ucrânia. Como isso vai se desdobrar, é o famoso o diabo nos detalhes. Ninguém sabe e é impossível prever, porque a pressão anti-Trump vai vir do ponto de vista doméstico dos neocons do Deep State americano, mesmo de republicanos que são anti-Trump, dos democratas como um todo, de uma parte do complexo industrial militar e do sistema de inteligência, das elites atlanticistas, de toda a Comissão Europeia e da União Europeia, Parlamento Europeu, da OTAN, e isso é a lista curta, para não falar do principal, que são os donos da grana e os donos de quem controla o sistema financeiro internacional e quem controla o sistema de relações geopolíticas internacional, que é basicamente americano, mas é também atlanticista, representado naquelas pífias reuniões do Bilderberg Club, onde são os mensageiros que vão. Quem manda mesmo não vai no Bilderberg Club. Esse é o front gigantesco ante uma possibilidade de acordo entre Trump e Putin e, evidentemente, russófobo ao extremo e anti-Rússia e a favor da perpetuação dessa guerra, que é uma declinação das guerras eternas do Império. A outra grande declinação
são as guerras eternas do Império no oeste da Ásia, onde entra tudo. Entra Gaza, Líbano, Síria, Iraque e especialmente Irã. A surpresa positiva inicial, logo após a conclusão do Alasca na sexta-feira, que ela, digamos que ela rolou no fim de semana entre sábado e domingo. E todo mundo sabia que na segunda-feira os Branca de Neve e os Sete Anões Voadores iam lançar uma contraofensiva super barra pesada em cima de Trump para reverter o início de um diálogo onde a Ucrânia é apenas um subtema. O grande diálogo entre Estados Unidos e Rússia, que, pelo menos na aparência, depois desses 150 minutos na sexta-feira no Alasca, começou finalmente a se desanuviar um pouco, é o reset das relações estratégicas Rússia-Estados Unidos. A gente ainda está, não chegamos nem no primeiro estágio, mas é para onde estamos indo no momento. Que é a partir daí onde tudo vai ter que ser repensado, é, sistemas de defesa, sistemas de ataque, mísseis nucleares, mísseis de curto e médio alcance, ou seja, uma renegociação do tratado INF, que regula mísseis de curto e médio alcance, do qual os Estados Unidos caíram fora em 2019. As relações trilaterais, Estados Unidos, Rússia e China. Putin estava representando os BRICS no Alasca. Isso é extremamente importante, porque é como se ele tivesse conseguido uma pequena janela de respiração para os BRICS. Porque Trump suspendeu sanções extras e tarifas extras que já estavam preparadas contra membros dos BRICS, especialmente compradores de energia russa. Isso, por enquanto, está suspenso. Pode ser que seja por algumas semanas apenas. Ou pode ser, dependendo do poder de persuasão de Putin, de que elas sejam suspendidas a longo prazo. Ou seja, Putin estava como um interlocutor representando todos os BRICS. E não foi por acaso que antes do Alasca e depois Putin estava no telefone com os principais líderes dos BRICS, inclusive com o presidente Lula. Tudo isso é de uma importância fundamental, parametrando a estratégia conjunta dos BRICS para lidar com o império do caos, não só em relação ao dossiê Ucrânia, mas especialmente em relação ao dossiê geoeconômico e de comércio global. Bom, o que aconteceu segunda-feira, né, foi um espetáculo risível. A metáfora dos alunos de primário ou de ginásio tomando uma reprimenda do, do diretor ou da madre superiora se aplica porque eles estavam na condição de e fizemos uma besteira enorme. O que ele vai fazer em cima da gente? Basicamente, ele não fez nada em cima deles. Trump os remeteu à sua condição de aluninhos, que podem, inclusive, perder o curso ou ser expulsos do colégio, do ponto de vista americano, literalmente, e basicamente reiterando as condições. Ok, vocês querem continuar a guerra? O problema vai ser de vocês. Isso ficou implícito em tudo que foi discutido em Washington. E nisso nada mudou em relação à posição original Trump, que é esquizofrênica. Ao mesmo tempo que ele quer que todos os Estados membros europeus da OTAN cheguem a gastar 5% do seu orçamento em defesa, ou seja, em ataque, comprando armas ofensivas americanas, pagando em euros, a preço de ouro, platina, terras raras, etc., uma grana que a Europa não tem, e muito menos nenhuma dessas nações-estado tem. Eles vão ter que ir para o mercado aberto, pedir emprestado aos grandes bancos internacionais a juros extorsivos e sem possibilidade de pagar a rolagem dessa dívida. E quem vai lucrar com tudo isso, mais uma vez? O complexo industrial americano, o complexo industrial militar americano, que vai ter os seus clientes aluninhos, os
chibatada nas costas europeus, comprando armas ao infinito para continuar a guerra eterna contra a Rússia. Então, a estratégia de Trump é completamente esquizofrênica no sentido de que não só se pensa em uma, ou se vende para a opinião pública interna americana e para a opinião pública global, que não está comprando e não vai comprar, que os Estados Unidos, a partir de um breve tempo, vão estar de fora da guerra da Ucrânia e vão estar apenas vendendo as armas, mas não vão estar mais implicados diretamente, e é uma guerra que vai ser dos europeus. Então, ao mesmo tempo, ele está tirando os Estados Unidos do cenário, do tabuleiro, mas continuam via os seus aluninhos da OTAN e da União Europeia, que vão pagar tudo e vão conduzir uma guerra que já está perdida agora. Ou seja, o processo de desmilitarização da Ucrânia e da OTAN vai continuar, porque os russos vão continuar desmilitarizando a OTAN no ritmo atual e no ritmo talvez ainda mais acelerado, considerando que eles já estão testando novos mísseis hipersônicos de última geração, e o senhor Oreshnik é apenas um entre o sistema de mísseis já testados e já utilizados no terreno de batalha na Ucrânia. Então, é esquizofrenia mais absoluta, o que está absolutamente de acordo com o personagem Donald Trump. Não houve nenhuma surpresa na reunião da coalizão dos impotentes, evidentemente. Essa possibilidade que é tecnicamente absurda de uma trilateral entre Trump, Putin e Zelensky é completamente absurda em si. Primeiro, porque Zelensky é absolutamente ilegal. Ele não tem autoridade legal para assinar seja o que for. E o parlamento em Kiev também. Tudo que está lá é ilegal. Teria que haver eleições, reafirmar, reformar tudo, e aí ter um governo relativamente legítimo eleito pelas urnas em Kiev para assinar seja o que for, hipotecando o futuro da Ucrânia. Então, isso está em suspenso. Uh, os aluninhos, evidentemente, os sete anões, já, claro, vendo que iam tomar mais chibatadas se falassem contra, imediatamente disseram: oh, sim, Master, sem dúvida, sim, vamos cumprir. Fazer trabalhar um acordo de paz é muito mais importante do que um cessar-fogo. Quando até um dia antes da reunião em Washington, eles estavam martelando pela mídia mainstream do Ocidente inteiro o cessar-fogo, que evidentemente seria um cessar-fogo onde eles iam enganar os russos mais uma vez, tudo ia parar e a Ucrânia ia ser rearmada a uma velocidade absurda, 2, 3, 4 semanas, um mês, digamos. Os russos sabem disso, como já foram enganados por Minsk I, Minsk II, etc. Eles falam: não, queremos Minsk III. Ou a gente discute tudo ou não discute nada. E a gente continua fazendo o que está fazendo, que é a nossa guerra de atrito em Novorossiya. Mudou o paradigma entre sexta-feira no Alasca e segunda-feira em Washington. Não mudou o paradigma dessa guerra eterna continuar de outras maneiras. Mudou o paradigma de como Donald Trump está aplicando a estratégia de pintar com batom a cara do porco, para traduzir literalmente lipstick on a pig, que poderia ser vendida para a opinião pública interna americana e para o planeta como um todo, como a estratégia de saída ou a rampa fora da autoestrada para o deep state americano. Porque Trump e o deep state admitirem ao vivo para o planeta inteiro a derrota estratégica absoluta do Império e da OTAN frente à Rússia, isso significaria o colapso praticamente imediato
do império como um todo, em termos de tudo, em termos de credibilidade, em termos de impor a sua vontade pelo planeta inteiro. Seria um colapso não queda do Império Romano, seria um colapso imediato de queda de império absoluta e total e irreversível, em um tempo recorde. Então, ou seja, todos esses mecanismos, essas artimanhas de jogar a bola para a frente, ah, tentando chegar a uma espécie de acordo, entre aspas, onde Trump pode cair fora como o articulador da paz, enquanto os Estados Unidos, mesmo liderando na retaguarda, que é algo que vem da época de Obama e Hillary Clinton, mas não está diretamente ligado à guerra na Ucrânia, e a responsabilidade absoluta recai sobre os europeus que não têm, ao mesmo tempo, como financiar a guerra e mandar todas essas armas para a Ucrânia. Então, esse é o ponto em que a gente está agora. Houve justamente, se não uma mudança de paradigma, uma mudança dos termos de abrir um possível caminho para um possível, uma possível resolução pacífica, até certo ponto, evidentemente. Mas o fato de que o próprio Trump agora já diz, claro, ele pode mudar isso de literalmente de um minuto para outro, de acordo com o personagem. Mais uma vez, pela primeira vez, ele está dizendo abertamente que a solução é ir diretamente para um acordo de paz e não para um cessar-fogo que pode ser quebrado pelas duas partes a qualquer minuto. E, enquanto isso, a guerra continua. Esse é o ponto X. Ou seja, esse processo que estaria começando agora, incluindo essa famosa trilateral que pode ou não acontecer nas próximas semanas, Putin, Trump e Zelensky, isso é algo que, por exemplo, vai ser absolutamente impossível impor a este ator de quinta em Kiev todos os sete anões voadores que o apoiam irrestritamente para a Europa a capitulação. Como os russos vão impor a capitulação? No terreno. Ou seja, a operação militar especial continua no terreno. E mais uma vez, indo diretamente à intuição do Conselho de Segurança russo, do Ministério das Relações Exteriores e, eventualmente, vindo diretamente do presidente Putin, a guerra vai ser resolvida no campo de batalha. Ou seja, o enterro formal da ordem internacional baseada em regras, a história vai terminar dando a sua última palavra, dizendo esta ordem foi enterrada no solo negro de Novorossiya. Diretamente da Normandia, isso é onde a gente está no momento. Então, hoje de manhã, andando na praia, perto de uma das praias do desembarque, era impossível não pensar justamente no desembarque americano na Normandia em 1944. E, claro, há margem para brincadeiras ou piadas lavrovescas. Uma delas que me ocorreu, um diálogo frente ao mar, olhando o mar, entre um europeu e um americano, ou entre uma europeia e uma americana. Ela grita em êxtase: Olha, os americanos estão chegando. Resposta do europeu: Darling, não estão, não. E dessa vez a gente vai ter que se virar sozinhos. Essa é a situação pós-Normandia, pós-desembarque, 80 e poucos anos depois. Bom, e não se esqueça, os chineses vão estar comemorando daqui a 2 semanas, no dia 3 de setembro, eles vão estar comemorando em Pequim o final da Segunda Guerra Mundial e o final da ocupação japonesa da China. Quem vai estar lá no mesmo dia, lado a lado? Xi Jinping e Vladimir Putin. E vai ser no dia onde abre o Fórum Internacional de Vladivostok, onde eu vou estar, porque eu quero ouvir justamente
dos russos e depois do presidente Putin na sessão plenária, o pós-Alasca, vindo diretamente deles, né? Bom, esses próximos dias vão ser absolutamente extraordinários, como esses últimos dois no Alasca, em Washington, também foram. Então, direto da floresta normanda, não muito longe do desembarque da Normandia, muito obrigado a vocês. Assinem o canal, vejam o meu canal do Telegram, onde tudo isso está recontado com links importantes de outros analistas, de outras análises também. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.